Graça e paz, irmãos. Nós vamos, neste momento, ler um trecho da palavra de Deus que está escrita na carta aos Efésios. No capítulo 1, a partir do versículo 3, vou começar no primeiro versículo, que tem uma palavra que eu preciso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos perante Cristo Jesus. Vamos parar aqui. Quando nós lemos os livros da Bíblia, cada um tem o seu assunto. Por exemplo, Gênesis, criação; Êxodo, saída do povo do Egito, e assim por diante. As cartas de Paulo, cada uma tem o seu assunto. Por exemplo, Gálatas fala da graça, mas Efésios, a carta aos Efésios, o tema dele é a nossa riqueza em Cristo Jesus. Mas hoje nós queremos chamar a atenção que Paulo, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Primeiro, os santos estavam vivos. A Bíblia não nos dá nenhuma autoridade para dizer que santo é quem já morreu e depois de morto começou a fazer milagre. Não fez enquanto estava vivo, faz depois que morreu. Ora, se eu morrer e puder fazer um milagre, eu me ressuscito. Então, aqui, santo, segundo a Bíblia, é todo aquele que está no processo de santificação. Assim como o brasileiro é todo aquele que nasce no Brasil, santo é aquele que entrou no processo de santificação. Como é que isso acontece? Vamos ver. Aqui em Efésios está escrito assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo. Vocês entenderam o que a Bíblia está dizendo? Que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos, não foi para sermos salvos. Tem gente que diz assim: já me rendi a Jesus Cristo, estou salvo, pronto, acabou. Negativo, começou. Porque Deus não nos chamou para sermos salvos. Negativo, Ele nos chamou para sermos santos. O negócio é muito mais alto.
A nossa vocação é muito mais alta. A coisa é muito superior. Agora, Ele nos chama para sermos santos. Como nós vamos ser santos se antes não formos salvos? Então, estávamos todos mortos espiritualmente. O que é que Ele faz? Ele nos salva para sermos santos. Deus só nos salva para sermos santos. Como acontece isso? Lá em Gênesis, você vai ver umas coisas assim interessantes. Por exemplo, no versículo, Deus começa criando as coisas. No versículo 11, Ele diz: produzam as águas peixes, seres marinhos. Ele ordena as águas, para as águas produzirem peixe. Não é Deus que produz o peixe. Ele diz para o mar, para os rios produzirem o peixe. Então o peixe, a vida dele está totalmente conectada com a água. Por isso, quando você tira o peixe da água, ele morre, porque ele fica fora da água. Peixe não pode viver fora da água. Você conhece aquela casalzinha que, como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Não dá. Vivo ele não vive fora da água. Por quê? Porque ele fica desconectado da fonte de vida dele. No versículo 20 de Gênesis, Deus diz para a terra produzir árvores. A terra obedece e produz árvores variadas. Então a conexão da árvore é com a terra. Arranca a árvore da terra, que eu quero ver se ela não morre. Morre. Porque a conexão dela é com a terra. Vocês entenderam? Quando Deus formou você e eu, quando Deus fez o homem, Ele fez dele. Ele soprou a vida no homem. Quando o homem fica desconectado de Deus, morre. Morre espiritualmente. Por isso que quando Adão pecou, ele ficou desconectado de Deus e toda a descendência dele. Tudo ficou perdido, morto. Porque fora de Deus estamos mortos espiritualmente. É como se você compra uma geladeira daquela bacana, bonita. A geladeira tem tudo, só falta falar. Aí você põe lá na sua geladeira, porque você põe lá na sua cozinha e você põe muita coisa gostosa. E você... Porque eu dizia assim, eu vou botar aqui, tem melancia, tem queijo, tem sucos, tem tudo aqui. Eu vou botar tudo aqui porque eu vou viajar hoje à noite e volto depois de amanhã para fazer um café com as minhas amigas. Quando você chega em casa, está tudo estragado dentro da geladeira. Você diz, o que é isso? Comprei uma geladeira nova, paguei um absurdo de dinheiro e agora está tudo estragado. A geladeira está com defeito, liga, chama assistência técnica. Eu não sei se tem isso aqui, eu sou brasileira. Vem assistência técnica. Mas a senhora não ligou na tomada. A senhora não conectou a geladeira na corrente elétrica. A geladeira foi feita para funcionar, conectada na eletricidade. A senhora não conectou, como é que ela ia funcionar? Ela ainda é uma geladeira, ela ainda é maravilhosa, mas se ela está desconectada, ela não vai funcionar. Nós fomos feitos por Deus para Ele, a sua imagem e semelhança,
E quando nós ficamos desconectados pelo pecado, morremos espiritualmente. Porém, a Bíblia diz: bem sei que tudo podes, ó Deus, e nenhum dos teus planos será frustrado. Aleluia. Deus vai redimir o homem. Deus vai trazer o homem de volta para ele. Quando houve o pecado no céu, onde um arcanjo, Lúcifer, se rebelou contra Deus com 1/3 dos anjos, eles caíram, Lúcifer virou Satanás, os anjos viraram demônios. Mas Deus não moveu uma palha para redimir os anjos, nem Lúcifer. Mas quando o homem caiu lá no Éden, na hora que o homem caiu, Deus olhou para a serpente. Satanás estava travestido de serpente. E Eva olhou para a serpente e viu uma serpente interessante que falava. Mas Deus olhou e viu que era Satanás. Deus disse naquela hora: eu porei inimizade entre a tua descendência e o teu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder. Deus diz: vou trazer tudo de volta para mim, vou redimir. Vou redimir. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Deus prometeu a Eva lá no Éden, há 2000 anos atrás. Aconteceu. E Paulo escreve no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio para quê? Para redimir. Ele vai trazer tudo de novo. Principalmente ele veio para conectar a geladeira na tomada elétrica. Ele vem conectar o homem a Deus. E o homem vai ter vida espiritual. Aleluia. Como? Vamos ver. É sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Agora eu vou começar então. Processo de santificação. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Acabou. É só isso. Não tem ninguém aqui destinado para ser salvo. Todo mundo está destinado para ser santo. Como é que isto vai acontecer? Na hora que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê. Você crê. Naquela hora acontece um rebuliço no seu coração. Você confessa. Você aceita Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. O céu todo está em polvorosa sobre você. O reino espiritual está atento. Você não sabe, mas está atento. O que está acontecendo? Você confessa Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Naquele momento, Deus, o Pai, lhe transporta do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém. Naquela hora, o seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. Quando seu filho nasceu, você não foi registrar?
Ou você não registrou seu filho? Foi registrar. Eu sou dono, é meu. Aqui. A mesma coisa agora. O seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. É meu. Deus está dizendo: é meu. Foi meu filho que comprou para mim. E porque você é de Deus, Deus lhe dá vida eterna. Nunca você vai entrar em julgamento. Você passou da morte para a vida. E, melhor do que tudo, você é feito filho de Deus. Amém. Ainda tem mais uma coisa. Deus não é bobo coisa nenhuma. Ele lhe dá. Ele coloca dentro de você o Espírito Santo. Ele conecta você à tomada dele. Você lembra que quando ele fez o homem, ele fez... Esse sopro foi cortado, agora volta de novo. Agora você está conectado em Deus. Sabe o que vai acontecer? Esse Espírito Santo vai ficar na sua vida. Sabe quando ele vai deixar você? Quando ele entregar você para Jesus. Mas e se eu pecar? Pecador você é, não adianta. Mas e se eu tiver maus pensamentos? Vai ter sim. E Deus sabe disso. E os meus maus desejos, Ele sabe. E minhas safadezas, Ele sabe. Mas o Espírito Santo está lá dentro para lhe convencer do pecado. Para que você comece a odiar o pecado. A primeira, aqueles pecados que você cometia antes, que você se achava o máximo. Agora você é filho de Deus, você vai fazer aquele pecado que você faz. Você não sente mais prazer. Cada dia que você tenta, você sente mais raiva, você não entende como é. Que de uma hora para outra você passa a não gostar mais daquilo. Porque tem o Espírito, uma pessoa santa lá dentro. O Espírito Santo não lhe acusa. Acusador é uma palavra que no grego é Satã. Satã é acusador, mas o Espírito Santo vai convencendo você. Devagar. Quando, naquele momento, a Bíblia diz assim: pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Na hora que você abre esta boca e você confessa Jesus Cristo, vai acontecer alguma coisa assim, chamada justificação. Naquela hora, você é justificado. A justificação é plena, total, completa, imediata. Naquela hora, Jesus paga todo o seu débito. O seu débito fica zerado. Você está justificado. Você está limpo. Você agora vai começar tudo novo. Agora vai começar um processo na sua vida chamado santificação. A santificação, ela é progressiva, ela é contínua e ela dura pela sua vida toda. Por isso
que Deus lhe dá o Espírito Santo. É para o Espírito Santo exatamente promover em você a santificação. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas por que você tem que ser santo? Porque seu pai é santo. Porque agora você é filho de Deus. Então você tem que ser filho de Deus. Deus é Espírito. Você vai ter que sofrer este processo espiritual de transfiguração. Deixa eu dizer para você uma coisa. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, eu gosto da versão amplificada da Bíblia, infelizmente só tem em inglês. E quando você pega esse versículo, a versão amplificada da Bíblia, ela abre, ela explica o versículo. Então está escrito assim: e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho, diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro, e isto vem do Senhor, que é o Espírito. Sabe por que Paulo diz isso? Paulo estava escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, e ele estava comentando aquele fato que aconteceu com Moisés. Moisés subiu o monte, ficou muito tempo exposto diante da glória de Deus. E quando ele desceu, o rosto dele brilhava. O povo ficou maravilhado. A glória de Deus brilhando no rosto de Moisés. E Moisés gostou daquilo. Só que ele percebeu que com o passar dos dias, o brilho ia desaparecendo. Então o que foi que ele fez? Ele botou um véu sobre o rosto para que ninguém percebesse que a glória estava indo embora. Isto é Paulo de Tarso falando em 2 Coríntios 3. Ele diz que com você e comigo é diferente. Eu vou fazer o seguinte: digamos que Deus estava aqui e Moisés estava aqui. A glória de Deus incidiu sobre Moisés. O rosto dele ficou brilhando. Com você é diferente. No dia que você confessou Jesus, esse Deus veio habitar dentro de você pelo seu Espírito. Mas quando ele veio com toda a sua glória. Lá veio. E daqui de dentro, ele quer expressar a sua glória através de você. Amém. Como isso vai acontecer? Vou contar para vocês um caso. Quem é da Bahia? Puxa vida, pastor. Não tem um baiano aqui. Ô, pastor, é por isso. Tem até do Acre, mas da Bahia não tem. Até do Acre, tem paraense e não tem baiano. Mas eu vou orar a Deus, Deus vai mandar baiano para cá. Tudo bem. Lá na Bahia, tem a ilha de Itaparica. A rua principal, assim, a beira-mar, o mar ficava subindo. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um paredão assim, feito isso aqui, bem mais alto, de pedras. E eles botaram pedras assim, muitas pedras, que a gente chama os abrolhos, né? Os abrolhos. E resultado, os mariscos ficam ali. E quando a maré vem, que bate ali, a maré não sobe para a rua. Então, os baianos dali da ilha de Itaparica, eles dizem assim:
No embate da maré contra os abrolhos, quem entra pelo cano são os mariscos. Porque os mariscos estão ali, a maré bate nas pedras e os mariscos ficam tudo quebrados. Vocês entenderam? Então, quando eu abro a Bíblia, a palavra de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui dentro. Quando eu abro a Bíblia, o Espírito incide contra a palavra e a palavra responde para o Espírito. O Espírito está dentro, a palavra está fora. O Espírito para a palavra para o Espírito, eu estou no meio. Quem está sofrendo a transfiguração, o trabalho do Espírito para a palavra e da palavra para o Espírito sou eu. Por isso que Paulo diz, e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória. Porque isto vem do Senhor, que é o Espírito que está dentro de mim. É Ele que vai transfigurando você. No capítulo 8 de Romanos, no versículo 29, a Bíblia diz assim: e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. Então, o plano de Deus é que você seja um filho igual a Jesus. Mas quem é que conhece Jesus? O Pai e o Espírito. Então o Pai lhe dá o Espírito, para o Espírito ir fazendo você, pouco a pouco, um filho igual a Jesus. Ele é o escultor. Só Ele pode fazer de mim um filho de Deus igual a Jesus, porque é Ele que conhece Jesus. Então é por isso que o Espírito está na sua vida, para fazer de você o filho de Deus ao modelo de Jesus. Agora, este processo se chama santificação. Pense bem, é um processo contínuo, trabalhoso e muitas vezes doloroso. Quantos mentirosos têm vindo nos púlpitos pregar o evangelho falso? Agora eu aceitei a Jesus, agora tudo vai ser legal. Abra o olho, porque as coisas podem ficar difíceis. Vou contar para vocês uma coisa. Eu passei a vida na rebarba. Eu dizia assim: eu sou crente, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou na boate, eu não ouço música do mundo. É aquela crentona crente. Deus não chamou ninguém para ser crente, nem evangélico. Ele nos chamou para sermos santos. Deus não tem neto, não tem sobrinho, ele tem filhos. Nascer numa família cristã é um excelente empurrão para Cristo, mas não é tudo. Um dia você vai ter que ter a sua experiência com Cristo. Pois eu vou dizer para vocês, até órgão na igreja eu tocava, sou crente. Eu me achava o máximo. Tudo falsidade. Do dia que eu tive meu encontro verdadeiro com Jesus, eu estava morando no interior do Iraque. Eu sei, a reviravolta que deu. Para começar o ministério, primeiro, fui fazer um curso
de liderança cristã em Singapura. Quando eu cheguei lá, no segundo dia, meu marido morreu no Brasil. Fiquei viúva que não deu tempo de voltar para o enterro. Em 1990, setembro. Em 1991, minha filha, única filha, minha amiga, uma menina sadia de tudo, morreu diante de mim no ano seguinte. Que tal? É fácil? Eu entreguei minha vida a Jesus, tudo ficou mais fácil. Eu sei o que tem sido. Enfrentar a escassez, enfrentar a pobreza, enfrentar viuvez, chorar o luto da minha filha, do marido, a orfandade do meu filho, isso tudo depois que eu me rendi a Jesus Cristo. O império das trevas entrou com tudo para eu desistir. E eu dou graças a Deus que em Cristo sempre me conduziu em triunfo. E eu não desisti, mas veio com tudo para eu desistir. Quantas pessoas me disseram, depois que você se meteu com esse negócio de evangelho, olha a sua vida como ficou. Olha aí o que aconteceu. Quer dizer, o evangelho é azarento. Não é, meus irmãos? Seguir a Cristo, processo de santificação, é processo de crescimento espiritual. Eu vou contar para vocês agora uma coisa séria. Quando Deus resolveu trazer um povo diferente na terra, Ele tirou o povo de Israel, secou um caminho no Mar Vermelho, levou o povo, tudo mais. Quando estava na península do Sinai, Deus diz assim para Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel, olhe, preste atenção à proposta de Deus, que o negócio é sério, no capítulo 19 de Êxodo, no versículo 5. Olhe essa proposta, vê se você ia querer. A proposta de Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis sacerdócio real e nação santa. Está vendo? Que proposta. Israel atendeu? Não. Deus tinha dito sim. Ele deu uma condicional. Israel adorou outros deuses, Israel se meteu contra os povos, Israel não atendeu. Por acaso Deus desistiu? Não. Deus, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos será frustrado. Deus vai levar o plano dele na terra e ele vai ter um povo santo na terra. Tudo aconteceu. Ele traz seu filho, ele deixa vararem o filho dele lá na cruz, numa morte de maldição, para chamar um povo na terra. Ele ressuscita este filho sobe aos céus, e ele manda o Espírito. Ele manda o Espírito para habitar num povo específico aqui na terra. O Espírito Santo de Deus não está habitando em todos. Jesus comprou todos os que procedem de todo o povo, raça, tribo e nação, mas nem todos serão filhos de Deus, só aqueles que aceitarem Jesus.
Quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo vem e sela. Ele marca, ele fica, propriedade. O Espírito Santo é selo de propriedade. Você compra um carro. Enquanto você não tem o documento do seu carro selado, o seu nome, o carro não é seu, você não pode provar. Por isso que o Espírito Santo vem para selar. E no reino do Espírito, quando anjos e demônios olham para você e para mim, eles sabem que nós temos o selo de propriedade. Resultado: Deus foi levando. O Espírito Santo vem. Começa um novo momento na terra. Qual? Igreja. Um dia, então, um judeu, apóstolo de Jesus Cristo, Pedro, ele escreve uma carta para a igreja. Pessoas como nós, que já somos filhos de Deus, que já temos o Espírito Santo. Ele diz: nós rejeitamos lá no passado, a oferta foi feita para Israel, e Israel rejeitou. Agora, vós, igreja, pois sois raça eleita. 1 de Pedro 2,9. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Dá um grito, gente. Isso é um negócio. Isso é um negócio. O que é que Pedro está dizendo? Vós sois a raça eleita. O que é uma raça eleita? Quando Deus criou a humanidade, Ele colocou raças específicas com qualidades específicas. Não adianta eu dizer para vocês: eu sou nórdica, meu pai era nórdico, minha mãe também. Vocês vão dizer: está na cara que a cegonha dela veio da África. Porque a característica aqui é de negro. Negro, a raça negra, tem características próprias. E não é só a cor da pele, o cabelo é mais trabalhado. Não é? Foi Deus que fez, tem culpa dele ter tido bom gosto. A raça negra tem caracteres próprios. Ele criou a raça branca, caracteres próprios. Esse cabelo escorrido assim, liso, branco. Ele fez a raça vermelha. Ele fez a raça amarela. Ele fez as raças. Não tem como você olhar para um chinês e dizer que ele é francês. É chinês. É chinês. Caracteres. Então, cada raça tem sua característica. Mas Pedro diz para a igreja: vocês são raça eleita. Qual é a característica da raça eleita? Se você abrir sua Bíblia, no capítulo 2 de Atos, você vai ver. Atos capítulo 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam eles reunidos todos no mesmo lugar. Os discípulos. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, onde estavam sentados. E apareceram
distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha esse versículo 3. Nós perdemos o melhor da história, como lemos a Bíblia como qualquer coisa. E pousou cada... Não. Você tem que dizer, puxa vida, línguas como de fogo. A Bíblia diz que pousou uma sobre cada um deles. Como? Pousou. A língua portuguesa é uma maravilha. Pousar não é passar, não. É ficar, é em contrapouso, é morar, é permanecer. A língua de fogo ficou. Entrou. E eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os dirigia que falassem. Meus irmãos, Jerusalém estava apinhado de pessoas religiosas de várias nações da terra. Era Pentecostes. Vocês lembram que Deus, lá em Levítico 23, ele disse: Moisés, fala para o povo de Israel: as festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas: pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, para estas festas, os judeus se viravam para estar em Jerusalém. Então, aquela semana de Pentecostes, Jerusalém estava assim de judeu que veio de todo o canto. Os discípulos estavam fechados, com medo dos judeus, porque os judeus disseram que eles roubaram o corpo de Jesus, para dizer que ele ressuscitou. Agora, o Espírito Santo vem, pousa, entra em cada um deles. Eles explodiram em vida, abriram as portas e haja falar das maravilhas de Deus em tudo quanto era língua, que o povo lá fora entendia, porque era a língua materna dele. Várias nações. Olha a exuberância do momento. O que aconteceu ali? Esse fogo veio. Do ponto de vista espiritual, aquelas 120 pessoas agora eram 120 candeias vivas, gritando das maravilhas de Deus em Jerusalém. Daqui a pouco, Pedro fez o sermão dele. 3.000 almas, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Pá! O Espírito Santo veio dentro deles. Agora são 3.120 pessoas. Eu não sei quantas raças, mas eram pessoas com uma candeia de fogo, uma fogueira espiritual aqui dentro. Do ponto de vista espiritual, anjos e demônios olhavam e diziam: o que é aquilo? Estão pegando fogo. Esta é a raça eleita, é caracterizada pelo fogo. Amém. Pelo fogo que arde aqui. Forma uma raça eleita na terra. Você ainda não prestou atenção, mas isso existe. E quantas vezes nessa minha caminhada de pregar o evangelho aqui e ali, eu tenho visto a prova disso. Eu vou contar um testemunho, porque a Ângela está aqui. Nós estávamos numa igrejinha. Quando eu digo igrejinha, eu digo um lugar bem pequeno, muito simples, no meio de pessoas de poder aquisitivo tão pequeno. Porque quando alguém chama para eu ir numa igreja, eu não quero saber o nome da igreja ou o nome do pastor.
Eu não quero saber quantas pessoas tem. Nós, Ângela está ali. Olhamos a agenda, se tiver vaga, põe. Pronto. Eu me entreguei a Deus para servir a Deus. Pronto. Resultado. Nós estávamos numa dessas igrejas. Uma igreja interessante que o pastor toca acordeão. Enquanto eu estou sentada assim, tinha uma menininha, mais ou menos uns 6 anos, né? Ela vinha, ficava assim, de longe, olhando para mim. Eu gosto muito de criança. Eu queria abraçar. Ela corria, ficava olhando. Daqui a pouco, ela vinha de novo. A mãe vinha buscar. A mãe estava agoniada, achando que a menina estava me atrapalhando. Chegou uma hora que a menina não aguentou. Chegou bem perto do meu rosto e disse assim: por que é que tu pega fogo toda e tu não te queimas? Deus tinha aberto a visão espiritual para a menina. Deus tinha aberto. Pastor, eu estava na igreja presbiteriana da Gávea, em junho. Foi lá uma moça, que ela era da igreja presbiteriana central. Ela é médica da Marinha, da Aeronáutica, agora no Rio de Janeiro. A irmã dela está morando no Líbano. E ela foi lá para me dizer: irmã, a senhora lembra de mim? Eu disse: não. Ela disse: a senhora ficou hospedada na minha casa. A senhora lembra que fui eu que lhe disse que a senhora pegava fogo todinha quando estava no púlpito e eu tinha medo da senhora por causa do fogo? Lá na igreja presbiteriana central de Cuiabá. Vocês não sabem quantas vezes eu não sei porque é que Deus abre essa visão de vez em quando para alguém, mas você tem que ter certeza, do dia que você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem como fogo, do jeito que ele veio em Pentecostes, e ele vai queimar você de dentro para fora. Por quê? Vamos lá. Lembra lá em Lucas capítulo 12, versículo 49, Jesus Cristo diz: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Mas que Cristo incendiário é esse? Depois você vai ver João Batista dizer: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Batizar é imergir. Não significa que para ser batizado você tem que ser mergulhado. Não tem, senão todo mergulhador era super batizado. Não é isso, mas tudo bem. Batizar significa imergir. João Batista imergia as pessoas naquela água escura do Jordão. Quando ele sai, tirava a pessoa dali, a pessoa estava toda ensopada, onde ela ia, a água ia descendo, porque segundo os antigos gregos, a água é um elemento da terra. Jesus Cristo vem batizar com fogo e com o Espírito Santo. Então ele toma você, ele enfia no fogo, e quando você sai de lá, você é uma tocha. Eu não sei como é esse negócio aqui. Ah, tá aqui. Desculpa. Quando ele tira você do fogo, você é uma tocha apontando para cima. Você pode ter certeza. Porque onde quer que você
acenda o fogo, ele aponta para cima. E aí, o fogo torna as coisas leves, o fogo impulsiona para cima. Quando você quer soltar um balão, você põe um aro na boca do balão, você põe uma bucha, põe um material inflamável, toca fogo, o balão vai enchendo de ar quente e vai subindo. Por quê? Por causa do fogo. A terra é uma esfera solta no meio do universo. E como que ela fica solta? No meio dela tem uma camada chamada pirosfera. É uma camada de fogo. Quando Jesus Cristo vem, ele toca fogo em você, fogo espiritual. Ele coloca o espírito, ele coloca o fogo em você. O que vai acontecer com você? Você vai sendo tirado da terra, não, do mundo, desse sistema satânico que está aí. Você começa a ser retirado de lá pouco a pouco, porque o Espírito Santo é muito delicado. Ele vai tirando você devagar. Vai. Depois de um ano, você diz assim: gente, e eu que não podia mais? Eu não podia ficar sem um carnaval? Como é que agora eu vou para o retiro de carnaval da igreja? Eu, hein? Que foi que aconteceu comigo? Sua família começa a dizer: fulano está chato, está diferente, mudou, o pastor fez lavagem cerebral nele. Não é? Você está mudando por causa do fogo que entrou na sua vida. Você não percebe, você está sendo separado. Você está aqui no mundo, mas você não é mais do mundo. Como o povo de Israel, que nascia no Egito, mas não era do Egito. Você vai se distanciando. E daqui de cima onde você está, você olha para o mundo, você sente tristeza, você sente misericórdia de quem ainda está lá. Por quê? Processo de santificação. Você é uma raça diferente na terra. Você é uma raça eleita. Você é sacerdócio real. O que é sacerdócio? É uma raça de gente que ministra diante de Deus. Você é a única pessoa que em qualquer lugar que você esteja, você pensa e diz assim: Pai, abre as portas para mim. Quebranta o coração da pessoa que vai me entrevistar. Você ministra diante do trono de Deus de qualquer lugar que você esteja, porque você é sacerdócio real. Você é nação santa. Toda nação tem seu governo. Toda nação tem suas leis. Toda nação tem seu exército. Toda nação tem o seu hino. Toda nação tem a sua bandeira. Você é nação santa. Porque o governo é santo. Você é governado por leis lá de cima. Leis santas. A sua linguagem é santa. Você é dirigido pelo Espírito Santo. Você é uma nação com propriedades santas, específicas. Por isso, você está nesse processo. Esse processo é de santificação. Isso não é feito da noite para o dia. Do dia que você se rendeu a Jesus, começou. Até o dia que Deus resolver, acabou. Você é levado para Ele. Mas
é processo de santificação. Não significa que as coisas vão ser mais fáceis. Significa que você vai ter dentro de você o poder para vencer as dificuldades. Sem desespero, sem prejuízos e com muita esperança. E com muita certeza de vitória. Por quê? Porque o Espírito da eternidade, o Espírito da vitória está dentro de você. Isto se chama processo de santificação. Irmã, mas como é que eu vou fazer se eu ainda tenho tantos maus pensamentos? Se eu ainda tenho tantos maus desejos? Você, antes de se render a Jesus Cristo, você não tinha maus desejos. Você não estava nem aí para maus desejos. Você passava os outros para trás dizendo: eu sou vivo, eu sou inteligente, eu sou bacana. Não era assim? Fica com essa cara de santo olhando para mim. Você não estava nem aí para pecado, meu irmão. Será conversa boba? Depois que você se rendeu a Jesus Cristo, o pecado começa a lhe incomodar. Você ainda peca, mas você não fica feliz. Até a hora que você deixa. Porque o pecado agora agride a sua nova natureza. Porque você mesmo sem discernir, você sabe que quando você peca, você ofende a pessoa que entregou a vida por você. Você fica incomodado. Você não fica satisfeito. O que Jesus diz? Quando ele vai lavar os pés de Pedro, a nossa irmã falou isso hoje. Quando ele vai lavar o pé de Pedro, Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Jesus Cristo, abaixadinho que estava ali, olhou bem dentro da cara de Pedro e disse para ele assim: ei, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Por quê? Você compra um carro velho. Para que você comprou o carro velho? Ah, porque eu gosto desse carro. Eu só tinha, tudo que eu tinha era $3.000. Eu gastei tudo para comprar esse carro. Eu vou cuidar dele para mim. Porque você deu tudo que tinha por ele. Ele é propriedade sua. É a mesma coisa. Eu não presto para nada. Mas Jesus Cristo entregou a vida por mim. Ele vai cuidar da porcaria velha dele. Quem mandou comprar pecador? Vou dar trabalho. Mas ele vai cuidar. Vou contar para vocês uma coisa. Um dia João estava escrevendo uma carta para a igreja. No capítulo 2, ele escreve assim: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que ele está dizendo? Você agora é filho de Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas o pecado pode acontecer.
E quando acontece, o que é que você faz? Corre para Jesus. Leva o seu pé sujo. Chega lá, conversa com ele. É só isso. Porque nós temos a raiz do pecado. Mas nós não temos que viver na prática do pecado. O pecado pode acontecer como um acidente. Vocês, alguém aqui já sofreu um acidente? Eu vou dizer, toda terça-feira, durante uns 5 anos ou 6, eu ia pregar. Eu moro em Copacabana, eu ia pregar em Campo Grande. Alguém aqui é do Rio? Então tinha que enfrentar. Louvado seja Deus pela sua vida. Não tem baiano, mas pelo menos tem um carioca. Eu saía de Copacabana, tinha que sair 3 horas por causa do engarrafamento bendito da Avenida Brasil, que está pior hoje. Então eu tinha que chegar lá pelo menos até 5 horas, porque senão depois não dá. Mas na hora de voltar, a Avenida Brasil estava livre. E eu sabia que o limite de velocidade era 90. Mas eu queria saber disso. Botava o carro, pé lá embaixo, o que dava. Era uma Paraty naquela época que eu tinha, daquela track and field. E eu botava 120, 130, 120, 130, e pá, e eu cortava caminhão. Até hoje eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu não respeitava a lei de trânsito. E ainda orava. Para Deus me ajudar no pecado. Para você ver. Um dia, aliás, uma noite, um mafioso de um cachorro apareceu na frente. Quando eu vi o cachorro, eu já tinha pulverizado o cachorro. Saiu um pedaço de cachorro para tudo quanto foi canto. E eu não morri junto com ele, porque aquela Paraty Track and Field era mais alta do que aquela outra mais antiga. Meus irmãos, o susto foi grande, mas doeu no bolso. Doeu. Arrebentou a frente do carro. Eu tive que ficar sem carro 2 semanas. Eu tive que gastar o que eu tinha e o que eu não tinha. Eu estava vendendo o almoço para comprar o jantar, para consertar o estrago. Depois que eu peguei o carro, nunca mais eu cheguei a 80. Porque eu sabia quanto custava. Podia aparecer um cachorro na frente. E aí, como é que ia ser? Assim é o pecado. Nós precisamos saber que o pecado pode acontecer por acidente. Mas quando o pecado acontece, dói tanto saber que nós ofendemos a quem entregou a vida por nós. Que a gente toma cuidado para não fazer novamente. Nessa caminhada, dirigidos pelo Espírito Santo, ela começa no dia que você se rendeu a Jesus. E pouco a pouco, continuamente, todos os dias, existe uma pessoa santa aqui dentro de você, que você pode falar. Qualquer hora. Você fala. E essa pessoa santa vai trabalhando em você o processo. Porque o plano de Deus para você é que você seja santo. Porque agora o seu Pai é santo. E a Bíblia diz: sede santos, como santo é o vosso Pai que está no céu. Amém? Então, a todos os santos que estão aqui me ouvindo, que Deus nos abençoe e nos guarde.
e que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e que tenha misericórdia de todos nós. Amém.